João faz uma pausa para relatar o seu estupefato encontro com Deus, onde ele recebe um livrinho no céu e é obrigado a comer esse livrinho. E esse intervalo, esse interregno onde ele absorve esse livrinho, antecede a chegada de duas testemunhas poderosas que pregarão nos dias da grande tribulação, dois homens de Deus que pregarão nos dias da grande tribulação, no capítulo posterior, no capítulo 11. Mas antes disso, tem uma visão bem interessante aí, nesse capítulo 10 que vamos ler hoje, a visão do rolo que ele recebe e come, que a princípio é doce, mas que depois se torna amargo, fazendo uma referência clara ao costume judeu. Os judeus, historicamente, tinham um costume antigo, naquela época, de fazer biscoitos de letrinhas, em forma de letrinhas, e passar no mel, de acordo com Luiz Saião. E eles então davam aqueles biscoitos em forma de letras para as crianças comerem com mel, justamente para que elas pudessem perceber quão saboroso era o hábito de buscar o conhecimento. Então, aqui nós temos uma referência interessante que é trazida inclusive de Ezequiel. É uma linguagem de Ezequiel, ezequiélica, portanto, dos 3 primeiros capítulos deste profeta maior. E, então essa visão do rolo tem paralelos na Bíblia, não é algo inédito, já apareceu na Bíblia alguém comendo um rolo desse, um livro pequeno. E parece que esse rolo aí que nós vamos ver é a realidade do restante do Apocalipse. O rolinho menor é o restante da revelação que ainda virá. Ou seja, já começa a perceber que esse rolinho que João vai receber e vai comer, ele precisava absorver o restante da revelação que viria, o restante do Apocalipse, o restante de tudo aquilo que ele deveria escrever. Então, esse 10º capítulo é um intervalo e, ao mesmo tempo, uma porta para a chegada do terceiro ai. Lembra dos 3 ais? Nós vamos ver a chegada do terceiro, o juízo da 7ª trombeta, logo no capítulo 11. Mas antes, vamos ver essa cena interessante de João recebendo esse rolinho aí. Versículo de número 1. Ok, esse primeiro versículo então traz um anjo. Lembrando que você que talvez esteja aqui pela primeira vez, nossa igreja está recebendo convidados, visitantes em todos os cultos, graças a Deus por isso. Nós estamos estudando o Apocalipse versículo por versículo, e é costume na quarta-feira a gente analisar cada parte, cada versículo, partes específicas, e a gente ir explicando. Aí você pensa assim, mas espera aí, vai ser só isso, explicação? Não, não. Mediante as explicações, nós também vamos fazendo aplicações válidas, contextualizadas para a sua vida espiritual. Então aguarda um pouquinho que a gente começa a tocar na alma aí, tá bom? A quarta-feira é a quarta-feira da palavra. Nossa igreja é tradicional, já há alguns anos, nós termos um tempo mesmo para o estudo profundo das Escrituras na quarta-feira. Então quem ama a palavra de Deus, vem ao culto de quarta-feira, porque quarta-feira é o dia que a gente tira para estudar mais profundamente. A nuvem que aparece aí, um anjo poderoso descendo dos céus, envolto numa nuvem, isso significa que João já está mais dentro do planeta do que no céu, e vendo do céu chegando um anjo coberto de nuvens, deve ter sido uma coisa linda. Eu tive a oportunidade de vir de Natal agora para São Paulo, viajar 3 horas no avião. Você olha, a nuvem é uma coisa extraordinária. Olhar as nuvens por cima das nuvens é um negócio, a sensação que você tem de estar voando sobre algodão, né? É lindo aquele negócio. E imagino João
dando uma olhada nisso, um anjo poderoso vindo dos céus envolto numa nuvem, que é o símbolo, a nuvem, de presença de Deus. A nuvem, ela, lembra que eu falei aí nos últimos estudos, nas últimas explanações de Apocalipse? Tem tudo o que ver o Apocalipse com o livro de Gênesis e o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo traz a coluna da nuvem, que Deus guardou Israel no deserto, debaixo de sombra, durante o dia. Então a nuvem sempre foi um sinal de Deus, um sinal do cuidado de Deus, um sinal de Deus presente. Então por isso ele desce numa nuvem. Mas o que mais me chama a atenção aí é o arco de Deus, chamado por nós popularmente de arco-íris. No princípio não era chamado assim, depois esse arco foi ligado à divindade Íris, né? Então, mais tarde, mas o nome original é apenas o arco de Deus. E esse anjo tinha um arco de Deus acima da sua cabeça, o arco-íris sobre a sua cabeça. É bem interessante essa passagem, porque o arco simbolizava duas coisas, basicamente. Primeira, a promessa que Deus fez a Israel no estabelecimento do arco-íris: eu não mais vou terminar a terra por água, através da água, não vou mais destruir a terra através da água como fiz no dilúvio. Essa foi a promessa. E Deus colocou o arco no céu para poder lembrar sempre o homem da promessa que ele fez. Então, de fato, o mundo não acabará em água novamente, porque Deus prometeu que não faria mais isso. Agora, a punição que vem não é em água, será muito mais em fogo, se é que podemos dizer, do que em água. Mas a verdade é que essa promessa, ela enche de esperança o coração do servo de Deus, porque ele sabe que depois que Deus punir, Deus fará tudo novamente, estabelecerá um mundo muito melhor. Essa é a promessa do Apocalipse. Ele vai punir? Vai, mas ele vai restaurar a humanidade, ele vai sacar o pecado da humanidade, e Cristo reina entre nós, e automaticamente tudo será refeito e lindo. E a ideia de ser refeito é uma ideia de recriação mesmo. Nós vamos ver isso no restante do Apocalipse. Quando céus e terra forem recriados, a ideia é de recriação mesmo. Deus entrará com a providência. Isso indica que até as águas que nós poluímos aí serão limpas novamente. Imagine isso. Que todo o prejuízo que causamos no planeta, Deus eliminará e fará tudo novo. Então essa é a promessa. Então, da mesma forma que Deus puniu o pecado no dilúvio, mas depois deu uma nova oportunidade à terra, através de Noé, Deus fará na grande tribulação. O arco-íris está aí para mostrar isso, que há esperança, que depois da destruição, haverá um tempo novamente, onde Deus tomará a rédea do seu povo e o abençoará. É isso que está aí, impresso na ideia do arco-íris. Pernas como colunas de fogo indicam que o julgamento está próximo, que o julgamento já está acontecendo, ou que vai acontecer, porque o fogo é uma ideia de juízo de Deus. A face desse anjo brilhava muito, suas pernas eram como fogo, tamanha a sua glória. É um anjo enviado por Deus. Esse anjo é tão impactante que tem alguns comentaristas que acham que é Jesus que está em foco. E é interessante essa discussão. O verso 3 fortalece a intenção de entender que Cristo está em foco, porque o verso 3 vai falar de um alto brado e um rugido como leão, e Jesus é conhecido como leão da tribo de Judá. Então, de fato, até parece, mas é difícil defender. É difícil, porque as ordens dadas nos versículos 4 e 8, do mesmo capítulo que estamos estudando, são ordens dadas por Jesus ao anjo. Então fica um negócio meio complicado.
aquele que está trazendo a orientação para João é o próprio Cristo, e ele dá ordens aí, para o anjo que está em foco. Então, não podem ser a mesma pessoa. Outra coisa importante, a palavra anjo no Apocalipse jamais é usada para Jesus. Essa aqui seria uma exceção à regra, e isso não é bom na interpretação. Então, provavelmente o anjo é um anjo poderoso, talvez um arcanjo, mas não é Jesus. Ele está aí sob ordens de Jesus, ok? Mas esse anjo tem grande força, pastor, tem muito poder. Mas isso não é novidade. No Apocalipse 5, versículo 2, nós também vimos um anjo com muito poder, tá? E não era Cristo. Então, essa palavra anjo para Cristo no Novo Testamento, especialmente no Apocalipse, é complicado. O anjo do Senhor no Velho ainda dá para você entender que seja Cristo antes de ser encarnado, de encarnar, mas no Apocalipse é difícil. Bem, versículo de número 2. Essa ideia de pé, um anjo poderoso com um pé no mar e outro na terra, indica que esse anjo tem poder sobre os arsenais que estão sobre o planeta Terra, na parte seca, e também os navios de guerra sobre a parte dos oceanos. Então isso significa que é um anjo enviado e que Deus deu autoridade a esse anjo para ele ter poder sobre toda a parte em que tenha ser humano. Essa é a ideia do versículo aí. E dá uma olhadinha também no versículo 3. Talvez você pense assim, rapaz, 7 trovões agora, né? Negócio novo. Não, não é novo. Salmo 29 fala de 7 trovões. Ou seja, a linguagem do Apocalipse é veterotestamentária, é tirada do Velho Testamento. O grito do anjo, como um leão, isso indica apenas que o grito foi muito alto, como um leão que dá, né, aquela rugida forte. Só significa isso. Não faz uma referência direta a Jesus. Libera com o seu barulho 7 trovões. Você conhece bem essa questão de trovão na Bíblia. No Monte Sinai, diante das conversas de Moisés com Deus, o monte fumegava e estalos de trovões eram escutados, porque Deus estava no monte. Então isso é comum em algumas passagens do Velho Testamento. Indica a presença de Deus, indica a atividade divina, exatamente em cima daquilo que está acontecendo. Então, e os 7 trovões indicam os juízos que virão. Você sabe que 7 na Bíblia indica totalidade também. Então, a ideia aí de que realmente o juízo será total. Versículo de número 4. Da mesma forma que nós temos trombetas, 7 trombetas e cada uma com um juízo, nós ainda vamos ver outras coisas, né, que são 7 também trazendo juízos sobre a humanidade. 7 selos já vimos, cada selo um acontecimento na terra. Diante desses 7 trovões, João também viu em cada trovão alguma coisa acontecendo. Só que para esses 7 trovões, é muito claro, uma ordem foi dada para João dizendo, isso aí você não vai escrever. Isso aí a humanidade não vai saber. Essa parte você não escreve.
Aí eu fiquei imaginando, meu Deus, para a gente não saber o que esses 7 trovões vão trazer para a humanidade. Provavelmente, se descritos, você teria dificuldade para dormir hoje. Mas aqui nós temos um dos mistérios. Antigamente, quando eu fazia esse estudo com a igreja do Belmonte, lá em Volta Redonda, eu abria para perguntas no final. E aí, com o tempo, eu fui trazendo mais material para dentro do estudo, mais material, estudando mais, trazendo mais. Aí eu cortei as perguntas, porque a gente saía da igreja 10 horas da noite, aí não dava certo. E aí, uma vez alguém me perguntou, pastor, mas o que são esses 7 trovões? Eu falei, o dia que você descobrir, você me fala, que eu também estou louco para saber, né? Onde a Bíblia silencia, a gente não continua. Onde ela põe ponto final, pastor não põe vírgula. Então não tem como saber mesmo. A verdade é que o negócio aqui é estranho. E só o pessoal da grande tribulação vai ficar sabendo. Provavelmente você não vai estar lá. Porque pela cronologia, pela perspectiva cronológica, muito difícil da nossa geração enfrentar a grande tribulação. Falta muita coisa ainda para acontecer, para que a grande tribulação tenha início. Então, sua geração não vai ver, e provavelmente a geração do seu filho também não, a não ser que Deus faça uma reviravolta no planeta. Esse negócio de que Jesus está voltando, que está às portas, cuidado, que você pode ver a volta de Jesus a qualquer momento, é uma informação de quem ainda não trabalhou direitinho a cronologia missiológica do mundo. Porque para que haja a volta de Jesus, o Evangelho tem que chegar ao mundo inteiro. E olha, esse é só um dos detalhes, esse é só um dos detalhes. Olha, nós estamos aí muito longe disso, muito longe, a não ser que Deus faça um milagre, muito longe. Uma outra questão é a construção do templo de Israel. Ele terá que estar construído para Jesus voltar. Então, só repetindo para você entender por que eu não acredito na volta iminente de Jesus, pelo menos não na escatologia geral. Vou explicar, espera aí. Porque na escatologia geral, nos acontecimentos mundiais, ainda falta muita coisa. Agora tem um detalhe. Se você morrer hoje, aí Jesus vai ter voltado para você. Porque a Bíblia vai dizer que quando isso acontecer, você será levado no dia da ressurreição. Então você fecha os olhos aqui e imediatamente abre vendo Jesus voltando. Então, olha que negócio interessante. Cronologicamente, ainda não está na hora, pelos sinais que o próprio Jesus nos deu para que não ficássemos enganados. Eu não estou marcando volta de Jesus, até porque não dá para saber quando. Não tem como marcar. Mas pelos tempos, o próprio Jesus disse que poderíamos estar certos, tranquilos e não ser enganados, não sermos enganados por conta da falta de conhecimento. Então ele nos deu eventos que antecederiam a volta dele. Agora, se você morre hoje, Deus, pelo seu poder, já o leva lá, no dia da volta de Jesus. E você então renasce, né, ressuscita, vamos dizer assim. O negócio é imediato, você não vai ver tempo passar, não dorme, não dá nada, não dá tempo para dormir. E aí você é acelerado no tempo, você é levado lá na frente e é ressuscitado. Então é o seguinte, a volta de Jesus está próxima? Está, porque a sua morte está próxima. Porque do ponto de vista da eternidade, está pertinho da hora de você morrer, porque dentro da eternidade você é uma brisa na história. Passa rápido, é isso que a Bíblia diz. Então, se você vai durar ainda 10 anos, 20, 30, 40, 50, isso é nada perto da história da humanidade. Certo? Então, quanto a isso, você tem que estar com a sua vida em dia, porque você pode morrer a qualquer instante. E a parábola do rico e do Lázaro é uma parábola que retrata justamente isso. Esteja pronto. Você está aí aproveitando a vida está boa para você, está legal, mas de repente morre. E aí? Essa é a parábola do rico e do Lázaro.
Um fez por onde ter fé, o outro não. Um obedeceu a Deus, o outro não quis nem saber. E aí, de repente, morrem os dois. Vai um para o céu e o outro para o inferno. Imediatamente. Mas não vai dar para chamar o Fabinho para poder me defender lá, me representar diante do julgamento de Deus. Não, não vai dar, não tem. Lá só tem uma coisa para fazer. Você está condenado e você entra para o gozo do seu Senhor, servo bom e fiel. Só tem isso lá, não tem esse negócio de você ficar discutindo com Deus. Não vai ter isso. Tá? Não, entendeu, Poliana? Poliana também é advogada. Vai querer de repente chegar lá e falar: onde é a sala que eu entro para fazer um requerimento? Não tem requerimentos. Tem esse negócio lá. Ok? Por isso que a Bíblia vai dizer que para o crente não há condenação. Passa direto. Igual a mim, é meu caso em São Januário. Eu chego lá, entendeu? É meu estádio, é meu lugar. Opa, é vascaíno, pode passar, é direto. O flamenguista não pode nem pisar. Assim que funciona. Mais ou menos isso aí. Essa é uma boa comparação, achei bem interessante. Né? Bem legal. Versículo de 5 e 6. Agora você está percebendo por que eu falei de ciclos de 7 para você? Nós estamos na 7ª trombeta. E nós temos um anjo dizendo: não haverá mais demora. Por conta desses detalhes, é que nós acreditamos que, com algumas exceções, é claro, nós vamos ter ciclos de 7 com situações acontecendo, como o primeiro selo no primeiro ano, segundo selo no segundo ano, grande tribulação, terceiro selo, terceiro ano, com exceção das trombetas aí que acontecem todas no mesmo ano, no último ano. Mas a ideia aqui, fechou o ciclo, é o 7º. É a 7ª trombeta que a gente vai começar a ver. E aí o que acontece? Não haverá mais demora. Por quê? Porque estamos no final da grande tribulação. Já está acabando a punição. Mas daqui a pouco você vai começar a ver o ciclo de 7 de novo, aí volta lá no começo, aí a terra morre mais 1/3, aí você fala: mas peraí, mas não estava no final? É porque volta no começo, começa o ciclo todo de novo. É assim que acontece no Apocalipse. Versículo de número 7. Como anúncio, essa palavra é interessante, porque é a mesma palavra usada para evangelizar. Então é a ideia aí de trazer as boas novas. Então, se você entende dessa forma, né, percebe o grego sendo aí bem nítido, como a ideia de falar de boas novas, de uma boa notícia, você consegue compreender o versículo 7 de uma forma melhor. Mas nos dias em que o 7º anjo estiver para tocar a sua trombeta, vai cumprir-se o mistério de Deus. Qual o mistério? Dos 7 trovões, que a gente não sabe, não tem como saber. Da forma como ele anunciou aos seus servos, os profetas. O que o texto está dizendo? É um segredo, mas que alguém já pregou sobre isso. Ou pelo menos que alguém ainda vai pregar. Percebeu? Porque ele anunciou isso aos seus servos e profetas. Só não sabemos se são profetas bíblicos ou se são profetas que pregarão na época da grande tribulação. Nós não sabemos. Há quem diga até que sejam profetas pregando nos dias de hoje, também não sabemos. Mas a verdade é que esses mistérios serão revelados anteriormente, ou já foram. E aí então eles vão se cumprir dentro da grande tribulação. Tem gente que faz linha de estudo para provar que algumas situações que estão descritas em livros como Isaías, por exemplo, coisas que estão lá previstas, são esses trovões.
que ainda não aconteceram no planeta e que vão acontecer na grande tribulação e que profetas como Isaías, por exemplo, já profetizaram. Então eles pegam aquelas situações que ainda não aconteceram e que o Apocalipse não descreve claramente e dizem, olha, os trovões provavelmente são esses. Essa referência de servos, os profetas, geralmente é uma referência de profetas que já passaram, que já apregoaram. Então isso tem cabimento. A gente só não sabe definir exatamente quais são os elementos, porque a gente fica conjecturando no escuro, não tem jeito, tá bom? Por isso que eu não vou nem entrar nesse mérito da questão com vocês, das possibilidades, porque são muitas, tem muita coisa que vai mesmo se cumprir na época da grande tribulação, e que o Apocalipse não descreveu, e que está previsto para situações da grande tribulação ainda, mas, principalmente em Daniel, depois de Isaías, Daniel, a gente encontra muita coisa dentro daquelas 70 semanas, a última semana, situações, o que é aquela imagem que aparece, um soldado com 4 partes, será que a última é no futuro? Há uma discussão grande sobre isso, fica muito difícil de definir as questões, tá? Versículos de 8 a 10. Esse é o trechinho apocalíptico do obeso. É o pessoal que gosta de mastigar, prefere esse pedaço, né? João recebe ordens de pegar um livrinho que estava na mão do anjo, lembrando que é um rolo, que era um rolo, e ele pega o livrinho, e a ordem é dada para ele, coma. No princípio esse livrinho vai ser doce, mas quando você engolir vai ficar amargo. Existem 2 interpretações básicas sobre essa passagem. Primeira delas, da ideia aí de doce e amargo, alguns dizem que está em foco aí o Evangelho e a lei. A lei é amarga porque ela condena, e o Evangelho é doce porque ele trata da solução para a condenação, ou seja, Jesus. A ideia é bonitinha, mas eu não acho muito interessante, porque é muito difícil teologicamente você falar de uma diferença antagônica entre Velho e Novo Testamentos. A diferença não é antagônica, o Deus do Velho Testamento não é mais malévolo, e o Deus do Novo é mais bonzinho, não. Nossa igreja, um tempo atrás, aí tinha gente comentando, né? Está pregando muito no Velho Testamento, não está falando nada de Jesus. Isso é um erro teológico, assim, falta realmente de conhecimento, porque eu e o Pai somos um, disse Jesus. Você está falando do Pai, você está falando de Cristo. Você está falando de Cristo, você está falando do Pai. O Deus é o mesmo, a essência é a mesma. Então, não há ciúme entre pai e filho nesse sentido. Não tem essa conotação. A Trindade indica que Deus existe em 3 pessoas. E nós temos 3 pessoas iguais em tudo. Então, a essência é a mesma, chamada de existência pura de Deus, na teologia. Então, essa ideia de 2 deuses, 2 doutrinas, não. Na verdade, o que temos no Novo Testamento é um complemento do Velho. O Velho veio fazer a sua função, ele tem uma função. Qual é a função? Condenar você. Condenar. Mais de 600 mandamentos, 613 para ser exato, para que você seja condenado. Porque a Bíblia diz que se falhar em um, você é culpado de todos. Ou seja, está todo mundo aqui com a mesma culpa. Porque se eu falhei em 3 e você em 2, todo mundo aqui é culpado de todo mundo, de tudo. Então, estamos condenados sem Cristo. É isso que a lei faz, ela passa essa mensagem. E é por isso que você precisa de Jesus. Porque você já está condenado sem Jesus. Não tem
oportunidade de você conseguir ser bom, de você ser salvo pela sua bondade, pelas suas obras. Não há possibilidade, porque por mais que você acerte em 99 dos casos, você será condenado por 1% que você errou. E esse 1% condena você, porque você é culpado de todos. Então o Velho Testamento cumpriu o seu papel. Qual foi? Condenar você. E vem o Novo e diz assim, mas tem solução para o seu problema. O pecado tem solução. Você se caminhar com Cristo, você decidir caminhar com Cristo, obedecê-lo, entregar a sua vida a Ele, para servi-lo, você pode ficar livre dessa condenação. Mas como? Simples. Ele entra no seu lugar e sofre a pena no seu lugar para dar a você a salvação. Ele que não pode ser condenado por nada, porque ele nunca pecou, passa a justiça dele para você, e você passa o seu pecado para ele. Ele morre no seu lugar e você vive. É simples assim. Isso é o Evangelho. Agora, não existe essa boa notícia do Novo Testamento sem a péssima notícia do Velho. Então, um complementa o outro. Não tem esse negócio de um ser bonzinho, o outro ser... Um ser amargo, o outro. Não, a mensagem é uma só. Só que uma faz a introdução e a outra complementa. Uma parte faz a introdução e a outra complementa a mensagem. Tanto é que Jesus veio na plenitude dos tempos, na hora que tinha que vir. Por quê? Porque o Velho Testamento já estava fechado. Até aí tudo bem? Conseguiu dormir? Não? Beleza. E aí então, a gente começa a perceber uma segunda opção. Por que amargo? Porque doce depois amargo. Eu acredito numa segunda versão de interpretação, que é o fato de que receber o Evangelho é muito bom, mas o juízo que o Evangelho traz é terrível para quem não recebe, para quem não prova. Então, por isso, claro, nós estamos diante de uma situação onde Deus está condenando a terra, punindo, e a mensagem de punição é dura. O Evangelho, ele diz o seguinte, olha, há dois caminhos para você, a bênção ou a maldição. João experimentou os dois. Então, os dois sentimentos da mensagem foram sentidos, foram experimentados pelo apóstolo. Porque como ele está no momento de punição, a punição que o Evangelho traz é amarga. Então, ao meu ver, parece uma melhor explicação. É parecida, mas não é igual. Tá bom? Uma fala de dois elementos diferentes, e a segunda versão fala de um elemento só com dois lados. Consegue perceber a diferença? Uma coisa é você ter duas mensagens com dois elementos. Outra coisa é você ter uma mensagem só que se completa com dois elementos. Então, ela é um pouquinho diferente. E faz todo sentido. Versículo de número 11. Povos, muitos povos, nações, línguas e reis. Ou seja, João ainda não acabou o seu papel, a sua tarefa. Você acaba de engolir o livrinho. É como se João recebesse o livro, engolisse, para poder ter acesso a ele, para o seu corpo absorver a sua mensagem, para que ele pudesse sentir aquilo, para que depois continuasse apregoando o restante do Apocalipse. E aí então, a mensagem é passada para ele. Continue pregando, porque ainda tem muita gente que precisa ouvir o que você tem a dizer sobre o fim dos tempos. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não precisa ter medo do Apocalipse, você não precisa evitá-lo, você não precisa ficar perplexo. Aliás, você deveria amar o Apocalipse, porque o Apocalipse pega você e diz assim, olha, senta aqui, vamos bater um papo. Você quer passar por isso? Você quer enfrentar essa ira de Deus aí? Porque isso aqui que nós estamos vendo é grande tribulação. O inferno vai ser pior. Você quer passar por isso aí, cara?
Ou você quer dar um jeito na sua vida e andar com Deus? É isso que o Apocalipse faz com a gente. Coloca a gente na parede, faz a gente levar Deus a sério e não brincar com Deus, porque de Deus ninguém zomba, não é isso que diz a Bíblia? Ninguém zomba de Deus. O mundo aí apronta todas e acha que vai sair livre desse negócio. Não vai. Isso aqui é apenas uma amostra do que Deus vai fazer com o ímpio, porque isso aqui está muito mais suave do que o inferno. O inferno, a Bíblia fala de ranger de dentes, eterno, um ranger eterno, onde o fogo não vai se apagar. O que tem de teólogo aí trabalhando a ideia de que não, o fogo é simbólico, é só porque vai estar longe de Deus, uma tentativa de jogar um pouquinho de açúcar no fogo infernal. A Bíblia fala de enxofre, de sofrimento mesmo. Jesus descreve a cena como um sofrimento terrível, o inferno. E aí nós não temos opção. Ou o inferno existe, ou Jesus é mentiroso. Você vai ter que escolher isso. Porque o autor neotestamentário, aliás, o autor, perdão, não é essa palavra, né? Mas a personalidade neotestamentária que mais fala de inferno é Jesus. O que mais descreve o inferno é Jesus. Ou ele mentiu, ou o inferno existe. Você vai ter que tomar essa... Você acha que o inferno é gostoso para mim, para eu pregar? Eu não sou um pregador do juízo, irmãos. Né? Eu prefiro pregar a coisa do outro lado. Eu prefiro, se eu for para escolher, eu quero pregar aqui como alcançar a felicidade. Eu não quero falar de juízo, falar de juízo é ruim. E não é porque é ruim para a igreja, ruim para os negócios. Não, isso aqui não é negócio, não é isso. E que falar de sofrimento é triste, é ruim saber que tanta gente vai sofrer isso, é duro para a gente pregar isso. Além de não ser uma mensagem popular, para você pregar inferno hoje, você tem que andar na contramão do mundo evangélico. Que as igrejas hoje estão falando de prosperidade, de curas, elas não querem falar de inferno. Então você anda na contramão, isso é o de menos. Mas é porque dói falar. Mas se a Bíblia diz, e tantas vezes, é porque ela deseja nos alertar. Tudo isso aqui acontecendo, irmãos, com João, para a gente saber antes. Porque Deus deseja se revelar e mostrar para a gente o que vai acontecer. Não é brincadeira. A gente precisa colocar a vida da gente em dia. Nós precisamos ser santos como Ele é santo. Elimine o pecado da sua vida dia após dia, lute contra ele, não descanse até derrubar o pecado da sua vida. Faça isso dia após dia, você vai perceber que depois de derrubar 18, você vai encontrar mais 18, mas continue a luta, não pare. E aí Deus mostra um negócio para você hoje, você demora 3 anos para vencer aquilo. Quando você derruba, você pensa assim, meu Deus, estou quase perfeito agora. Aí Deus, não, peraí, tem mais 18 para a gente conversar. É assim que funciona. Fica tranquilo, eu também estou nessa pegada. Pode ficar tranquilo. Quando eu penso que está acabando, eu descubro mais uns negócios debaixo do tapete. Que eu nem imaginava que era pecado, mas aí eu vejo o coração, a inclinação está errada. Aí você tem que voltar a acertar tudo, porque às vezes até a bondade da gente é camuflada com maldade. Isso é um negócio perigoso. Seja bem-vindo à segunda etapa, a maturidade cristã é interessante. Porque primeiro você tira o que você sabe que é pecado, não tem jeito, está na cara. Só que na segunda etapa, que você já tirou tudo aquilo que era mau testemunho, palavrão que você xingava, você gritava com seu marido, vizinho escutava, sabe? Você queria bater na mulher, só mulher, eu vou te matar, desgraçada, não tem esse negócio quando se converte? Tem, tá? Você não gosta dessa palavra, eu sei, mas é uma palavra do português, você vai ter que aturar isso aí. E aí é o seguinte... O vizinho escutava, falava, né? Quantas vezes eu briguei com a Bia lá na rua, né? O pessoal ouvia, novo convertido, né? Só que, rapaz, o pessoal vai para a igreja, está quase matando aí, né? E aí, novinho, né? 24 anos, a Bia com 19, rapaz, a chapa esquentava.
E aí você fala, não, tem que parar com isso, meu Deus, não posso dar esse mau testemunho. Aí você tira aquelas coisas evidentes, aí você pensa assim, pô, tô ficando legal. Aí vem a maturidade cristã. Você, tá bom, agora você resolveu, é como se Deus dissesse assim, você conseguiu resolver as consequências pecaminosas dos seus pecados. Não, como assim, Deus? Não, é porque você tinha pecado, e o seu pecado gerava outro pecado. Esse pecado que gerava era aparente. Agora nós vamos começar a trabalhar na fonte do pecado. O que gera você ficar nervoso, que está dentro do seu coração, que ninguém vê, sair é que você disfarça. Isso também é pecado. Então vamos começar a trabalhar nisso aí. Rapaz, aí você pensa, eu pensei que tinha resolvido. Não. Eu só tirei a parte de cima. Só aparei as flores. Ainda tem toda a raiz para tratar. Isso é vida espiritual. Aí você começa a pensar, peraí, eu não levei presente para aquela pessoa porque realmente eu queria dar um presente. Não, eu levei o presente porque eu queria ganhar outro presente quando fosse meu aniversário. Então por isso que eu levei. Pecado. Aí você começa a ver essas coisas em você. Cuidado. A gente precisa botar a vida da gente em dia. Olha para dentro do seu coração. Porque, estou olhando para o meu faz tempo. Eu não tenho encontrado coisa muito boa. O coração é terrível. Vamos orar?